Olá, o meu nome é Malaquias, tenho 59 anos e moro em Patos de Minas, Minas Gerais. Eu vou contar para vocês agora o que aconteceu com uma prima minha quando ela era moça. Na época do acontecido, morávamos em uma pequena cidade aqui mesmo, em Minas Gerais. A minha família é bem grande, tendo em vista que os meus avós paternos tiveram 11 filhos. E mesmo depois de casados, eles foram se ajeitando tudo ali mesmo ao redor da casa de meus avós, exceto meu tio Marcílio, que casou e foi morar em São Paulo, onde ele teve 3 filhas, e a mais velha, a minha prima Maria, foi a única que, por ser muito apegada em meus avós, resolveu voltar para a nossa cidade e ficar morando com eles. Maria e eu éramos muito apegados. Ela era apenas 2 anos mais velha que eu, e desde criança, quando ela vinha com os meus tios passar as férias na casa de nossos avós, nós passávamos o tempo todo juntos. Quando ela cresceu, ela se tornou uma moça muito formosa. Então passamos a nos gostar e até tivemos um breve romance. Mas quando eles se mudaram para São Paulo, ela ficou um bom tempo sem voltar para nossa cidade, até que resolveu voltar de vez. O meu coração se encheu de esperança e que dessa vez, mesmo contra a nossa família por sermos primos, nós nos casaríamos e iríamos para longe se não nos aceitassem. Mas para minha tristeza, logo Maria conheceu Vicente. Vicente era um caminhoneiro com pinta de galã. Não digo isso por ciúmes, ou era, não sei. Mas desde que eu vi pela primeira vez em um almoço de família, logo percebi que ele tinha alguma coisa muito estranha. Um mistério pairava no ar. O olhar daquele homem me dava medo. Eu até tentei conversar com Maria e tentar impedir o relacionamento deles, mas ela pensou que era só ciúmes e nem me deu atenção. Como eu, um cara simples, poderia competir pela atenção dela com um cara alto, de olhos verdes, moreno claro, forte e que deixava, além de minha prima Maria, várias mulheres interessadas nele? Eu sempre fui muito franzino, meus cabelos e olhos castanhos, e também a minha profissão era de trabalho na roça. Eu não tinha nenhuma bicicleta, que dirá um caminhão. Mas enfim, a mulherada toda dava em cima dele, mas foi a minha Maria que ele escolheu para casar. Na noite em que anunciaram o noivado deles, eu bebi tanto que eu acordei no meio do pasto. Eu estava completamente desolado. Eu não queria aceitar que Maria fosse realmente se casar com aquele homem que tinha as trevas no olhar. Ele, por ser caminhoneiro, vivia viajando e mal parava na cidade. Depois de um ano, eles se casaram e ficaram morando ali perto mesmo da casa de meus avós. E não demorou muito e Maria engravidou e começou a aparecer em nossa casa muito abatida, muito magra, pálida, com olheiras. A sua gravidez nem se notava. Comecei então a tentar me aproximar e perguntar o que estava acontecendo, mas ela sempre inventava alguma desculpa e saía de perto. O marido dela sumia por meses e ela ficava sozinha. Era inacreditável tudo aquilo. Quando o filho deles nasceu, ele sequer parava por perto. Mas foi depois desse acontecimento que as nossas vidas se tornaram um verdadeiro roteiro de uma história de terror. Depois que a criança nasceu, ele até começou a passar mais tempo em casa. Eles haviam tido um menino forte e saudável. Eu até achei que a criança tinha mudado ele e que com isso Maria fosse finalmente ser feliz com a sua família. Mas toda aquela felicidade durou pouco tempo. Logo, Vicente começou a viajar novamente e quando retornava tratava Maria muito mal. Ele só se importava com o menino. Anos se passaram e a vida deles nunca mudou. O sofrimento de Maria, que tinha tido mais 2 meninas, parecia não ter fim. Ele batia nela e não gostava de suas filhas. Apenas o menino era de seu agrado. Certa noite, Maria estava sozinha com seus 3 filhos quando alguma coisa tentou arrombar a casa. Ela nos contou que era um cachorro negro e bem grande. Eu achei muito estranho, pois não havia nenhum cachorro assim nas casas próximas que poderia ter fugido. Mas vendo o desespero dela com 3 filhos e sem o safado do marido por perto, eu me ofereci para pousar uma noite na casa dela para ver que cachorro era esse que estava rondando a casa dela. Eu peguei então a cartucheira de meu pai e fui passar a noite lá. Quando foi por volta das 9 da noite, Maria colocou os filhos para dormirem e nós ficamos na sala conversando e relembrando de nossa infância. Mesmo depois de tanto tempo, eu permaneci solteiro e ainda apaixonado por ela.
Por um minuto acabamos nos beijando e logo ela se afastou. Me disse que era para eu ficar no sofá da sala e então ela se recolheu. Eu fiquei lá deitado pensando no quanto eu a queria, no quanto eu queria que aquelas crianças que dormissem no quarto fossem os meus filhos. Eu nunca me afastaria deles. Entre um pensamento e outro, eu adormeci e acordei da pior maneira possível. A casa de minha prima, embora próxima da casa de meus avós, ficava meio que no meio do mato, pois ao redor havia uma área cheia de árvores. Então os vizinhos mais próximos não ficavam tão perto assim, o que só piorava muito a situação. Mas enfim, eu acordei no susto com um estrondo na porta. Na hora, eu dei um pulo do sofá e já peguei a cartucheira. Maria se levantou e veio correndo ao meu encontro. A sua casa era simples e as portas e janelas eram de madeira. Ela correu e verificou se estavam realmente todas trancadas. Aquela coisa estava lá fora querendo entrar de qualquer jeito. Aquilo ficava se jogando contra a porta e as janelas. Aquilo corria no terreiro de um lado para o outro e pelas passadas era um animal grande e pesado. Quando aquilo se aproximou da porta da sala e ficou lá grunhindo, eu pude ver a sua sombra pelo friso entre o chão e a porta. Então eu resolvi espiar por um buraquinho na porta e pude ver. Era realmente um cachorro enorme com pelagem escura. Os seus olhos eram avermelhados e a sua face parecia deformada. Ainda com a arma em mãos, eu fiquei bem de frente com a porta, só aguardando que aquilo conseguisse arrombar. Mas para o nosso desespero, ele correu para a lateral, quebrou e pulou pela janela do quarto onde a criança dormia e pegou o bebê mais nova. Ela tinha por volta de 2 anos na época. Quando Maria viu a sua filha nas garras daquele ser bestial, ela partiu para cima do bicho que tentou pular a janela de volta segurando a criança, mas Maria o segurou. Por um instinto eu atirei e acertei a perna daquele ser que com a dor soltou a criança. Aquilo me olhou com tanto ódio que eu cheguei a gelar. Foi então que eu dei o segundo tiro e eu acabei acertando a parede. Nessa hora, aquela criatura pegou Maria e a mordeu bem no pescoço, fazendo ela cair toda ensanguentada. Eu atirei naquilo mais uma vez e acertei bem na barriga, o que fez um estrago imenso. Mas mesmo assim, aquele ser conseguiu pular a janela e sumir na escuridão da mata. E isso não parou por ali. Maria foi socorrida, mas infelizmente não resistiu. Eu contei a todos o que vi, mas só os meus avós acreditaram em mim. Algumas semanas depois, Vicente voltou de suas viagens e parecia não se importar com a morte de sua esposa. Ele foi até a casa de meus avós, onde estavam seus 3 filhos, e disse que cuidaria só do menino, que as suas 2 filhas os meus avós poderiam criar, que ele levaria somente o menino. Os meus avós, que já não gostavam dele, tentaram o impedir, mas ele era o pai da criança e nada podíamos fazer. Foi então que eu resolvi ir até a casa dele antes que ele fosse embora de vez, levando o menino. Eu entrei sem avisar e notei que ele estava sem camisa. Foi aí que algo estranho me chamou a atenção. Vicente tinha uma cicatriz enorme em sua barriga, muito semelhante de onde eu atirei naquela criatura. Ele me viu e percebeu que eu estava olhando para a cicatriz e me disse que se eu quisesse sobreviver, que era para eu dar o fora dali. Eu nem cheguei a conversar com ele e ele me empurrou porta fora com uma força absurda. Eu fiquei lá escondido por horas pensando no que fazer para pegar o menino. Até que a noite caiu e a lua surgiu no céu sem eu nem notar o tempo passar. Eu só pensava em pegar a criança. Foi então que eu vi aquela criatura novamente saindo de dentro da casa e não tive dúvidas. Vicente era aquela criatura. Vicente era o lobisomem. Eu poderia ter ido até na casa, mas eu sozinho tive medo de ser surpreendido por aquele lobisomem. Então eu voltei correndo para a casa de meus avós apavorado e contei tudo a eles. Eu chamei o meu tio, o meu pai e junto nós fomos até a casa que era de minha prima. Chegando lá, ficamos todos de tocaia, até que aquele ser apareceu e aí nós atiramos fazendo aquele ser urrar e cair desfalecendo bem no terreiro em frente da casa. Corremos até ele e eu tive o prazer de atirar bem na cara daquele bicho assustador, dando um ponto final na vida dele. Nós entramos na casa e o menino estava trancado no quarto dentro de uma espécie de jaula.
Eu acho que aquele demônio fez isso para não atacar o próprio filho caso a porta não aguentasse. Então quebramos o cadeado e levamos ele para a casa de meus avós. Na manhã seguinte, voltamos para dar um jeito no corpo daquela criatura, mas para nossa surpresa, ele havia sumido. Nunca descobrimos quem o tirou de lá, porque com certeza ele estava morto. Não é possível que aquilo sobreviveu. Os filhos de minha prima Maria ficaram com os meus avós. O tempo passou e as meninas casaram e estão muito bem. Já o menino, quando completou 18 anos, sumiu no mundo e ninguém sabe do paradeiro dele. Hoje, os meus avós já são falecidos e os meus familiares que ainda vivem por lá nunca se esqueceram desse fato triste que aconteceu com a minha prima Maria. Hoje eu sei que Vicente era um lobisomem e ele gostava de ser aquela besta. Ele gostava das maldades que fazia com a minha prima. Eu tive algumas namoradas, porém nunca me casei. A paixão que tenho por Maria me acompanhará até o último de meus dias. Eu sempre irei me lembrar dela e de sua beleza, de sua pele clara, de seus longos cabelos loiros. E eu vivo na lembrança de que tudo que vivemos e na tristeza em pensar que tudo poderia ter sido diferente se eu tivesse me casado com ela. Bom, amigos, essa foi a história de minha prima. Espero que, se não acreditem, ao menos respeitem a memória dela, pois eu vim compartilhar com vocês como forma de homenageá-la. Agradeço ao canal Histórias de Terror pela oportunidade e uma boa noite.